Olá, bom dia, paz seja convosco. Galera da jornada Causas Impossíveis, impossíveis para mim, possíveis para Deus. Vamos então em Atos capítulo 9 e 10. Aqui continua a vida, né, a saga de Saulo. Ele continua perseguindo. Engraçado que quando ele se depara com a luz, ele se depara com Jesus, ele pergunta: quem é você? Tem gente que está perseguindo quem nem sabe o que é, né? E a gente vai precisar realmente ter o direcionamento da parte de Deus e contar com Ele para a gente desconstruir essa perseguição, tá? Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando a luz sai dali, Saulo está cego e eles o levam realmente para Damasco. Ele fica sem comer e sem beber. Então ele fica 3 dias sem comida e sem bebida. E aí então Deus aparece para um homem chamado Ananias. E a primeira reação de Ananias é ter medo, né? Deus falou, ele está orando, numa visão ele viu você chegar e limpou as mãos para que ele voltasse a ver. Mas Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui a gente começa a ter uma instrução da parte de Deus de como reagir ao medo, né? O medo é natural, mas o medo que aprisiona não é natural, já é uma prisão, como diz mesmo a palavra. E aí Deus disse para ele, né? Ele chegou aqui, aí a Anísia tá falando, ele chegou aqui com autorização para prender os cristãos e ele é muito mau. Mas Jesus disse: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer em meu nome. Até então, quem conhecia a história de Jesus e estava sendo evangelizado eram os judeus e os samaritanos. Aqui os outros povos gentílicos vão ser alcançados. Então, o que Ananias fez? Ele foi lá e entrou na casa e enfrentou o medo dele. Então, como que a gente vai lidar com os medos? O medo vai ser levado a Jesus, a gente vai falar com Jesus e a gente vai buscar a orientação dele, né? E quando a gente entender que ele está no controle de tudo, a gente vai simplesmente obedecê-lo. E foi o que aconteceu. Ananias foi até Saulo, orou por ele, as escamas dos olhos de Saulo caíram e ele foi cheio do Espírito Santo e logo depois batizado, tá? Ele vai para Damasco e começa a pregar. E ele prega com tanta ênfase que ele chega a ter discípulos desde já, né? E os judeus que estão vendo ele do outro lado agora, né? Porque ele era do lado dos judeus, agora ele está do lado dos apóstolos de Jesus. Eles decidem matá-lo, mas os discípulos de Saulo descem ele dentro de um cesto pela muralha. E aqui eu pergunto, né? Uma certa vez eu ouvi um pastor pregando sobre isso. Se não me engano, foi o pastor Eliezer Dávila, e ele falou: se você é discípulo de Jesus, onde estão os seus discípulos? Porque se eu sou seguidor de Jesus, eu imito Jesus. Se eu imito Jesus, eu gero discípulos, né? Então Saulo estava aqui seguindo essa instrução e eu te desafio a ter discípulos, né? Dá trabalho, mas faz parte do processo, tá? Mas muitas pessoas, quando ele chegou em Jerusalém, ficaram com medo dele, não acreditavam que ele era realmente um discípulo. Eles achavam que ele estava armando tipo uma cilada, mas houve um homem de Deus que foi o discipulador de Saulo, e esse homem é Barnabé. Ele pegou Saulo, ele levou até os discípulos, ele contou a história e ele acompanhou Saulo, instruindo, ajudando, né, tirando as dúvidas. E então Saulo estava sendo realmente perseguido a ponto deles terem receio de Saulo ser morto, então ele foi enviado para Tarso, né? Então é importante a gente entender aqui, existem lugares que a gente vai ser perseguido, às vezes na igreja, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, e o Senhor vai nos levar onde a gente vai ser luz, simplesmente. Não tenha medo de perseguição. O Senhor, ele tá com a gente, ele é nosso, como que eu vou falar? Ele é nosso sócio, né? Na nossa história, e ele tá cuidando de tudo pra gente. E a Bíblia diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria,
e ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. É isso que a gente espera e a gente ora que a igreja viva hoje, né? E aí a gente vai para a história de Enéas e Dorcas. Pedro agora está indo visitar um povo em Lida e ele encontra um paralítico chamado Enéas. E na hora que ele vê esse paralítico, ele diz: levante-se e arrume a sua cama. É muito interessante compreender que quando Jesus ele nos cura fisicamente, ele não quer realmente só nos curar fisicamente. Ele quer que a gente arrume a cama, ele quer que a gente arrume o passado, ele quer que a gente arrume o lugar onde a gente se encostava. Porque existem muitas pessoas que estão enfermas e elas se acomodam mesmo naquele estado. E Jesus quer curar e quer mudar a nossa história. Ele quer que você arrume a cama, ele quer que você tire esse lugar de comodismo e haja, entende? E logo depois fala da história de Dorcas. Pedro também foi chamado pelos discípulos para irem até eles, em Jope, e a Dorcas, que era uma costureira que vendia peças caríssimas e sustentava a obra do Senhor com suas ofertas, ela está morta. Tem muita gente chorando por ela. Mais uma vez, né? Tenha quem chora por você. Tenha quem ame você. Tenha quem interceda por você ao Mestre. Entende? Porque senão ela continuaria morta. Mas Pedro chega no lugar, ora e ela ressuscita. Senhor, ativa essa ressurreição de novo em nós e através de nós, para que a gente ore, para que pessoas sejam ressuscitadas. Eu creio, né? Eu creio. Ainda quero orar para que pessoas sejam ressuscitadas em nome de Jesus, né? Tem acontecido alguns milagres, não vou dizer pequenos, porque milagre não é pequeno, mas o Senhor ainda quer ativar ainda mais. Vamos lá. Então, havia um certo homem chamado Cornélio, esse era gentio, só que a Bíblia diz que as orações e as esmolas dele, as ofertas dele subiam como um memorial diante de Deus. Então Deus disse: eu não posso deixar esse homem perdido na falta de conhecimento e entendimento. Eu vou mandar Pedro ir lá. Só que para Pedro, os gentios eram impuros, né? E aí Deus apareceu numa visão para Pedro, dizendo: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Então, quando os servos de Cornélio chegam para buscá-lo, porque Deus deu uma visão para Cornélio, onde Pedro estava e mandou buscá-los, Pedro não vai resistir, ele já vai imediatamente. E quando Pedro entra na casa, olha a atitude de Cornélio, ele se prostra aos pés de Pedro e Pedro diz: levante-se, eu sou homem igual a você. Muito importante essa atitude de humildade de Pedro, né? E ele conta que ele teve a visão e ele pergunta: para que vocês me mandaram buscar? E eles falam: a gente está com sede de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. A gente está com sede de ouvir essa mensagem nova que vocês pregam, né? E aí Pedro diz: eu vou falar tudo que Deus mandou dizer. E agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo 34 do capítulo 10. Mas a todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz. Então Pedro está dizendo: Deus não faz acepção de pessoas. E às vezes Satanás quer que a gente acredite que ele faz, né? Então não caia na cilada de Satanás. Deus não vai me tratar de forma diferente do que ele trata com outras pessoas quando a gente chega para Jesus. Ele não faz essa diferença. Depois há sim uma diferença de relacionamento e intimidade. Como assim, pastor? Porque de verdade, como funciona com a gente. E a gente é um espelho um pouco da história de relacionamento de Jesus, porque nós fomos criados para ter relacionamento com a Trindade. Ele criou o ser humano para participar do relacionamento deles, que eles achavam muito gostoso, né? Eu não vou tratar alguém que está aqui todo dia comigo igual alguém que eu ainda não conheço, tipo assim, que está chegando, porque não tem intimidade. Então há uma diferença de relacionamento no grau de intimidade que eu decido ter. Existem aqueles que são filhos do Deus vivo e já vieram para perto de Jesus, mas não querem ouvir o que Deus quer falar, não querem estudar a Bíblia. Ele não vai ter a mesma liberdade de comunicação que teria com os outros que estão ali todo dia.
Então se aproxime, porque a intimidade está liberada. Ele diz, achegai-vos a Deus, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós outros. E então aqui ele conta da ressurreição. Ele fala, olha aqui essa diferença, ele fala que a ressurreição foi selecionada as pessoas que o veriam, e as pessoas que veriam Jesus depois de ressurreto foi aquelas que comiam e bebiam com ele. Aqui fala desse relacionamento de intimidade e fala que o Espírito Santo desce e eles são batizados pelo Espírito e daqui a pouco batizados nas águas também. Jesus está te chamando para ter relacionamento e intimidade com ele. Deixa eu orar por você, por nós. Senhor, eu apresento essa causa nas tuas mãos. Olha para todos os pedidos que estão sendo colocados diante do teu altar. Movimente-se, Senhor, da tua maneira. Nós queremos ver o Senhor sendo glorificado através dos nossos milagres. E nessa manhã, mais uma vez, eu peço, vai em direção a cada pedido. Vai, Senhor, e mostra-nos o teu querer. Mostra-nos a nossa parte, porque é muito lindo, porque o Senhor permite que a gente participe do milagre com o Senhor. Eu abençoo e consagro diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.